internet ela causou uma disruptividade nos... Uma ruptura. Isso agora eu quero ouvir de vocês. Exatamente sobre isso. Então, eu acho que a internet criou uma ruptura no controle no controle do... Qual que é o nome que eu quero falar? Sei lá, porra. Vai tentar falar bonito e fode as paradas. No controle da narrativa, isso. A narrativa ela era controlada por conglomerados, antigamente. E eles, decidiam, mano, que imagem eu quero passar para a população? É isso. Aí você tinha essas mídias 24 horas centralizadas, passando a imagem que elas querem. Agora com a internet, o que acontece? Você tem malucos igual eu e o Igor, e a gente, de repente, tá também mandando o que a gente quer para a população. E não tá só eu e o Igor, tem 10 mil, 20 mil, 70 mil pessoas com a gente nessa parada, tá ligado? E hoje, a mídia que antes era esses conglomerados que tinham o controle de 100% da narrativa, hoje eles têm controle de 30%, 40% da narrativa, se tanto. E isso acaba, primeiramente, no começo você não vai ver, mas depois, com o tempo, você vai ver essa mudança narrativa acabar mudando a política também. Claro. Porque a política ela é toda baseada na narrativa, na minha visão. Uma coisa bacana do que vocês estão falando, eu vou te dar um exemplo de quando eu era ministro de comunicação social. Olha que interessante e exatamente o que você está falando. Eu me lembro quando começava a chegar assim, quinta-feira, você já começava a ficar com frio na barriga para saber qual ia ser a capa da Veja do fim de semana. Qual era o escândalo que vinha. Ou então, todo dia, às 5 da tarde, você começava a ficar preocupado se iam te ligar da Globo, Jornal Nacional, querendo perguntar alguma coisa. Por quê? Fato político que fosse capa da Veja derrubava governo. Ou que saísse no Jornal Nacional era problema. Em outras emissoras não acontecia nada. No Jornal Nacional... Hoje, tem a menor importância. É o que está nas redes, que é completamente diferente. É muito interessante. Essa mudança é muito interessante, porque eu me lembro, eu ficava de cabelo em pé. Quinta-feira começava o inferno. Se tinha lá um recado, ligou fulano da Veja. Já começava a saber, é problema. Porque para dar notícia boa, ninguém te liga, né? O cara sempre... E é interessante. E isso mudou completamente. Quando eu era secretário de subprefeituras, quer ver uma outra mudança grande? E é da narrativa e da forma. Como é que eu ficava sabendo de problemas na cidade? Né? Ou pelas cartas do leitor nos jornais, pelas rádios. Quando eu estava na secretaria, surgiu o Twitter. E um dia eu estava lá, tinha uma menina que trabalhava comigo, a Camila, boa, menina craque, ela virou aqui, depois foi aqui pro Twitter aqui de São Paulo, craque, e ela ficou fanática por aquilo na primeira semana e me fez entrar. E eu comecei a falar com as pessoas, e o que aconteceu? As pessoas começaram a me mandar reclamação pelo Twitter. E eu respondia tudo. O que aconteceu? Eu fui para 50 mil seguidores muito rápido, porque eles viam que eu obriguei os subprefeitos a entrarem no Twitter. Eu falei, gente, é o seguinte, se o cara está dizendo isso, é porque já está enchendo muito o saco dele para ele escrever no Twitter sobre o buraco em tal lugar. Então, ou seja, acabou o filtro. Sim, os problemas começaram a vir direto da cidade toda. Não é mais o editorial da Globo que decide os problemas que são relevantes ou o não. SPTV. Que aquele é o problema do dia, resolve aquele, resolveu a vida. Não. E o que acontece também, que eu comecei a ver? Que na medida que começou a passar, as pessoas viram que resolviam, então muita gente começou, por exemplo, me lembro, o cara falando, olha, nem é onde eu moro, mas para chegar no trabalho eu passei em tal lugar e eu vi que o senhor está preocupado aí com carcaça abandonada de automóvel. Tem uma na rua tal, número tal. Porra, te ajudam. Não precisa nem procurar. Tanto que eu falei, são coisas que para mim ficaram dogmas da cidade. O melhor fiscal da cidade é o cidadão. Porque, primeiro, ele não liga se não for importante. E, segundo, quando ele está te falando, pode ir atrás porque está lá. E outra é que conhece a prioridade e o problema do lugar, quem mora e quem trabalha no lugar. Porque ele está conectado, ele está ligado lá. E essa mudança é muito importante, porque você definiu muito bem, mudou a narrativa. E tirou o filtro. Acabou o filtro. O que você acha que é esse impacto nesses grandes conglomerados? Porque a minha visão de mundo
é que existem grandes empresas e grandes famílias também que detêm posições chaves na nossa realidade, na nossa sociedade, seja indústria, seja na mídia e tal. E eu sinto que eles detinham um poder político meio que total perante a população normal, que é o cidadão comum, a classe Isso. média e tal. Eu sinto que a internet começou a mudar isso. O que você acha que vai acontecer com esses essas grandes forças que estão perdendo força política? Como eles vão reagir? Será que isso é um problema? Não, eu acho que eles vão ter que se transformar. Porque isso que você está falando é muito real, né? Pega 20 anos atrás, jornais como a Folha. Eu lembro a Folha quando tinha, final de semana, eles punham às vezes, punham, não é adesivo, eles turbinavam eles com atlas, então punha lá fascículo de algum. Chegou a vender 1 milhão de exemplares por sábado. Caralho. Imagina. Hoje se vende 120 mil, muito. Sim. O que vai acontecer? Eu acho que terão milhares, centenas ou milhares de Igors e Monarques com médias empresas que terão o seu nicho e terão um poder de influência. Vai acabar essa coisa de você ter no Brasil 3 grupos de comunicação, por exemplo. Isso é muito legal, cara. É bom. Isso é super maneiro, na real. Eu acho que é bom. Eu tenho certeza positivo. disso. Então você vai ter o setor dos podcasts. Sim. Vai tá ter um crescendo cada líder vez de mais. podcast, provavelmente. Alguém que E eu espero que seja a gente. Não, então, que vai ser a referência. Mas não vai estar sozinho. Não. Porque é uma coisa acessível de fazer. É. Então, aquela coisa dos formadores de opinião, que numa época era a Globo forma opinião. Não, hoje vocês formam opinião. A Globo pode formar opinião num determinado nicho. Mas vocês formam opinião em outro. Por exemplo, eu falar aqui hoje, quantos milhões de pessoas vocês têm acompanhando? Eu vejo pelo Mamãe Falei também. Sim. Né? Então, esse é o ponto. Pode ser que eu não fale com o público de 60, 70. Ah, sim, com certeza certo? não. Mas também, você também te facilita o quê? Porque você vai falar assuntos que interessem as pessoas. Quando quiser falar com assuntos de terceira idade, vou procurar o Igor e o Monarca da Terceira idade. Sim. Tá certo? Eu acho que vai acontecer isso, porque tudo vai ficar mais especializado. E todos vão ter que ser melhores. Sim. Vai ter que sempre se aprimorar, porque vai ser mais fácil surgir outro, porque depende do talento, da velocidade da percepção. Não é de comprar máquina. Hoje em dia, eu acho que no cenário de podcast, o que é o diferencial competitivo é a filosofia do podcast. É o que permeia a conversa, sabe? Tipo, quando a gente está aqui conversando no Flow, existem regras dessa conversa. E quem setou essa regra eu e o Igor setamos essa regra. E tipo, quando um cara for criar o podcast, eu acho que essa regra, a dinâmica da conversa que vai ser o que vai balizar. Balizar se não vai ser um negócio mais de tipo, se o cara tem muito dinheiro, ou se o cara tem os melhores equipamentos. Não adianta copiar. Não adianta copiar, porque vocês criaram no negócio espero até que não esteja sendo chata a conversa com seus ouvintes. Mas, por exemplo, o que é bacana é que vocês, com a percepção de vocês, é que vocês chegaram nesse modelo. Quem foi muito precursor disso foi o Emílio Surita. Quando ele e o Tutinha fizeram Pânico lá atrás, 25, 30 anos. O Emílio é muito inteligente também, que ele criou aquele ambiente de zona. Mas não é só fazer zona, tá certo? Sim. É uma zona que tem método, como você disse. Com certeza. Que nem aqui, tem uma regra da sua conversa, que vocês estabeleceram. E ele, com o Pânico, ele criou um ambiente de zona num Brasil muito conservador, com uma mídia que era totalmente fechada. Por isso que eu acho que tinha que ser uma zona completa. Pra chegar no punch. Pra ruptura. Pra ruptura. Não, o Emílio com certeza é muito importante nesse sentido. Tem toda a razão. Num momento que era fechadíssimo. Nem se imaginava fazer isso. Falar palavrão no rádio. Ou falar as barbaridades que ele faz. Porque ele é muito engraçado. A parede é muito mais sólida aí pra você penetrar, né? E inclusive, tipo, quando a gente criou o Flow, foi sempre o nosso... Tipo, caralho, imagina a gente ser igual o Pânico mas vocês conseguiram. Eles são fortes, bem fortes na internet também. Sim, mas e vocês conseguiram. Quer dizer, o Flow, quando eu comecei a falar, viram na minha agenda, que tinha hoje. Gente,
Você não tem ideia a quantidade de gente que veio me falar do Flow. Sério? Mas muito. Ah, que é o legal. máximo, que é poderosíssimo. Vocês não têm ideia. Massa, que Eu massa. fiquei muito impressionado de ver. Porque, claro, que é uma questão também de geração. Até eu procuro me informar sempre. Mas eu sabia que tinha, já tinha ouvido, mas não sabia que tinha a penetração que tinha em várias idades. É Entendi. muito interessante. Que legal. Puta, É. legal saber esse feedback.